Ao encontro da sombra. O potencial oculto do lado escuro da natureza humana. Organizado por Connie Zweig e Jeremiah Abrams, tradução de Merle Scott, editora Cultrix, canal Le Conde. Capítulo 47. Por que os psicopatas não governam o mundo? Adolf Guggenbilkhaig. Vamos estabelecer uma distinção entre a agressão e o âmago ou essência daquele elemento que chamamos a sombra. Essa distinção é feita pelos junguianos, mas não fica bem clara na maioria dos textos de psicologia. A agressão é a capacidade de se desfazer do adversário sem se sentir incomodado por um excesso de escrúpulos. A agressão é menos um desejo de derrotar o oponente que um desejo de vencer. Por exemplo, quando o advogado tenta ganhar uma causa num tribunal, seu desejo não é prejudicar o outro lado, e sim garantir que ele e seu cliente consigam aquilo que desejam. Conforme a define a psicologia junguiana, a sombra consiste em diversos níveis diferentes. Definimos a sombra como aqueles elementos, sentimentos, emoções, ideias e crenças com as quais não conseguimos nos identificar, que estão reprimidos devido à educação, à cultura ou ao sistema de valores. Em essência, a sombra pode ser individual ou coletiva. Individual, quando somos nós, pessoalmente, que reprimimos nossos conteúdos psíquicos. Coletiva, quando toda uma cultura ou subcultura efetua essa repressão. Certas concepções de sexualidade e instinto, por exemplo, podem ser relegadas à sombra. Numa certa família, a raiva talvez seja vista como algo tão censurável que, quando as crianças crescem, não conseguem mostrá-la abertamente. Sua raiva só poderá existir no domínio da sombra. Um outro exemplo é a cisão entre a tolerância oficial a outras nacionalidades ou raças e o racismo que floresce secretamente como parte de uma sombra coletiva. Como podemos notar, a sombra é uma questão complexa, composta de muitos elementos diferentes. Por ser complexa, ela tem como base um âmago arquetípico, um potencial para comportamento com o qual provavelmente nascemos e que poderia ser designado como elemento homicida ou suicida, aquilo que contém as sementes da destruição. Um ponto amplamente debatido é: isso existe ou não no ser humano? Os psicólogos junguianos afirmam que a natureza humana inclui um arquétipo que é essencialmente destrutivo, o instinto de Thanatos freudiano, o instinto de destruir e ser destruído. Torna-se fácil concluir que a sombra, com seu âmago destrutivo e seu componente agressivo, é de importância vital para o entendimento da psicopatia, especialmente quando encaramos o psicopata como um indivíduo que comete atos chocantes e agressivos. Como declarei antes, podemos considerar a agressão como um quantum, algo de que algumas pessoas possuem uma quantidade maior desde o tempo de sua primeira infância. Todos conhecemos pessoas agressivas que compensam a ausência de eros por um código moral altamente diferenciado. Explicando de maneira um tanto simplista, a agressão lhes serve para saírem do estado de desejar o bem e ingressarem no estado de viver e afirmar o que é o bem. Por outro lado, o psicopata, ou o psicopata compensado, usa a agressão para concretizar seus próprios objetivos egoístas. Um psicopata compensado, dotado de uma grande quantidade de agressão, domina os colegas de escola, a família ou os companheiros de trabalho com sua moralidade rigorosa e inflexível. Mas quando a quantidade de agressão é pequena, a história é bem diferente. Tanto a pessoa com alguma experiência de eros quanto o psicopata compensado
tem dificuldade para se afirmar e para alcançar seus objetivos, independentemente de quais sejam estes. Mesmo aquele âmago arquetípico de sombra, aquilo que chamamos elementos destrutivos absolutos de homicídio e suicídio, não tem realmente muito que ver com o problema real de psicopatia, aquele âmago que todos nós possuímos e com o qual nos preocupamos. Choca-nos quando o vemos em ação em nós mesmos e nos outros. Essa maneira suicida de dirigir que podemos observar nas estradas de qualquer país, de modo muito evidente em jovens motociclistas a flertar com a morte, tentando a inexorável ceifadeira. Embora os elementos homicidas geralmente sejam mais profundos que os suicidas, nós os observamos nas ocasiões em que um motorista passa de raspão por uma pessoa na faixa de pedestre ou avança sobre as crianças que descem de um ônibus escolar. De modo geral, é preciso uma guerra para fazer surgir o homicida em nós. E então, é espantoso como aquele que chamamos de homem normal, nem psicopata compensado, consegue matar seus semelhantes e, ao mesmo tempo, sentir repugnância e aversão por si mesmo. Mesmo o prazer substituto que derivamos de um romance policial ou da brutalidade de alguns filmes parece nos relembrar nossas características homicidas. Embora os aspectos homicidas e suicidas possam nos parecer misteriosos ou até mesmo inumanos, eles são cruciais para as nossas vidas porque estão ligados ao potencial criativo da psique. Em seu livro Moisés, Leopold Sonde demonstra como as pessoas realmente criativas também possuem um lado destrutivo pronunciado. Sonde introduz seu argumento com o caso de Moisés, cuja case story começa com o assassinato de um supervisor egípcio e termina com ele se tornando o pai de seu povo, seu líder e o portador da sua lei. Somos tentados a concluir que uma forte sombra arquetípica, aquilo que chamamos os elementos homicidas e suicidas, resulta num alto grau de criatividade quando é combinada com um senso igualmente poderoso de Eros. Esse mesmo conflito, o conflito entre o amor pelos nossos semelhantes, pelo nosso ambiente, pela nossa psique, e uma paixão homicida pela destruição, impulsiona a pessoa para as margens de sua moldura de referência existencial. O homicida teria prazer em destruir. Eros em renovar. Da combinação desses dois elementos, destruição e renovação, surgiria algo criativo. Surgiria o criativo. Embora uma sombra arquetípica pronunciada não seja característica nem determinante do psicopata, o mesmo não ocorre com uma sombra sem Eros, que pode causar danos consideráveis. Embora uma sombra arquetípica pronunciada não seja característica nem determinante do psicopata, o mesmo não ocorre com uma sombra sem Eros, que pode causar danos consideráveis. Assim como certos psicopatas têm prazer em abandonar-se a qualquer forma de sexualidade, aqueles que são inequivocamente psicopáticos às vezes não hesitam em viver o âmago da sombra, o elemento homicida/suicida. Os resultados em geral são chocantes e monstruosos, atos que, na verdade, ocorrem com muito menos frequência do que nos fazem crer, mas que são apontados como típicos dos psicopatas. Em primeiro lugar, existem pouquíssimos psicopatas puros. E é raro que eles tenham sombras particularmente fortes ou sombras arquetípicas. Além disso, o desejo de se adaptar e de triunfar no mundo, mesmo quando se trata de um mundo estranho, geralmente mantém o psicopata em xeque quanto a viver a própria sombra. Já que os psicopatas oferecem um campo particularmente fértil para o cultivo de nossas projeções da sombra, quando não nos compadecemos deles,
nós os odiamos, porque vemos neles o nosso próprio potencial destrutivo. Na verdade, transformamos em demônios aqueles psicopatas que atraíram a atenção para si mesmos através de alguma atividade criminosa ou pseudo-criminosa. Demonizamos aqueles que cometeram assassinato e nos espantamos ao descobrir como eles parecem inofensivos quando realmente os vemos. Para nós, os infames trapaceiros e caloteiros parecem ser uma encarnação do diabo. Gostamos de ler sobre as pessoas que alcançam notoriedade pela sua abordagem do tipo tudo ou nada da vida, que não se detém sequer diante do homicídio. Nós as vemos como instrumentos do mal e da destruição, mas elas não passam de seres humanos inválidos aos quais falta algo essencialmente humano. Contrariamente à crença popular, existem certas vantagens em ser um psicopata ou psicopata compensado. Muitos deles encontram relativa facilidade em se adaptarem à sociedade, despojados que são de escrúpulos morais ou neuróticos. Eles substituem a falta de amor ou de um verdadeiro relacionamento pelo amor ao poder, algo que podem alcançar sem excessiva dificuldade devido à ausência de restrições morais ou relacionadas com eros. Mesmo um psicopata compensado pode encontrar espaço dentro de sua rígida moralidade para justificar a irrestrita busca de poder. Não nos causa muita surpresa que os psicopatas ocupem tantas das altas posições na sociedade. Assombroso mesmo é que não existam mais deles em tais posições. Deixe-me apresentar essa ideia de um modo ligeiramente diferente. Em geral, um dos principais problemas de qualquer sociedade, de qualquer agremiação política ou grande organização, é impedir que psicopatas inescrupulosos e socialmente adaptados vão pouco a pouco tomando conta do leme. Existem muitos países nos quais esse problema está longe de ter sido resolvido. Existem certos países cuja organização política encoraja os psicopatas a alcançar posições de poder, e até mesmo países onde apenas psicopatas podem alcançar tais posições. Não é difícil imaginar o espírito que governa essas nações. A Alemanha nazista é um bom exemplo disso. Todas as formas ditatoriais de governo, sejam regimes de esquerda ou de direita, certamente são, até certo ponto, dominadas por psicopatas. É provável que Stalin tenha sido um psicopata com uma sombra pronunciada e um decidido impulso de poder. Trotsky, de início seu amigo, era mais um idealista. Mas observemos que Stalin morreu de causas naturais em idade bem avançada, enquanto Trotsky foi assassinado. Parece que há alguma verdade na expressão "os bons morrem jovens". Nossa tendência é perguntar como poderemos, num país democrático, impedir que os psicopatas abram caminho até o topo. Na Suíça, por exemplo, o poder disponível nas mais altas posições administrativas é tão reduzido que não chega a atrair os psicopatas. Parece-me mais importante que o povo seja capaz de ver através de um psicopata e também ver através de seu próprio lado psicopático. Na maioria das democracias, essa capacidade desenvolveu-se o suficiente para que um psicopata perigoso geralmente seja detectado quando surge em cena. Estou convencido de que qualquer democracia cujos cidadãos sejam incapazes de detectar um psicopata será destruída pelos demagogos famintos de poder. Na Suíça, a resistência aos grandes homens e a preferência por figuras políticas medíocres parece resultar de um desejo instintivo de impedir que psicopatas cheguem ao poder. Embora existam com certeza os grandes homens, talvez muitos deles nada mais sejam que psicopatas não reconhecidos. Pensamos em personagens como Alexandre o Grande, como Genghis Khan, como Napoleão, como Kaiser Guilherme II,
e muitos outros líderes amados ou odiados do passado e do presente. Esses grandes criminosos, e precisamos incluir Hitler e Stalin entre eles, destruíram a vida de milhões de pessoas. Eroticamente atrofiados, eles conseguiram alcançar o reconhecimento e o poder sobre sociedades das quais se sentiam excluídos, um poder que lhes era necessário para manter a ilusão de que realmente pertenciam a elas. Afortunado o país que corta as asas desses grandes homens e mulheres. Capítulo 48. Quem são os criminosos? Por Jerry Firkenstad. Gentalha, lixo, imundície, errados, desviados. É preciso endireitá-los. Patifes, baderneiros, ladrões, velhacos, corruptos, podres, fedorentos. Gente sem respeito pela lei, pelo caminho reto e estreito, pelo caminho certo e único caminho. Gente que não teme Deus nem o homem. Animais, pervertidos, cães mestiços, chacais. Errados, confusos, loucos, insanos, psicopatas. Almas desviadas, almas perdidas, ingratos. Carniceiros, espancadores, assassinos a sangue frio. Frios como gelo. Eles roubariam a própria mãe. Acreditamos que os criminosos são tudo aquilo que nós não somos, nem queremos ser. Tudo aquilo que rejeitamos e tentamos eliminar da sociedade. Abre aspas. Como a vida seria maravilhosa se pudéssemos nos livrar de todos eles para todo sempre. Essa gente que não vale nada, sem esperança de melhorar, que só espera a execução. Vamos trancafiá-los e jogar fora a chave. Eles estão na estrada errada. Fecha aspas. Mas a estrada errada é a via negativa, o caminho negativo, a rota aparentemente errada, termos alquímicos para a jornada da alma. A alquimia, em poucas palavras. A alquimia é bastante simples. A pessoa começa com a massa confusa, a substância básica, os ingredientes em estado bruto, o chumbo. Coloca-os em um vaso herméticas, um recipiente hermeticamente fechado. Ao aplicar calor a esse recipiente, uma série de operações se processa sobre a substância, a fim de mudar a sua natureza e transformá-la em ouro. Essas operações podem incluir condensação, destilação, repetição, mortificação e o casamento do rei e da rainha. Esse é um processo bastante metafórico, que não é considerado esotérico por Jung e Hillman. Pelo contrário, é um processo que revela a verdadeira natureza da substância original. A massa confusa é igualada à pedra filosofal imperfeita da tradição bíblica. O ouro, ou criança dourada, criado no fim do processo, é igualado ao nascimento da alma. Diz-se que todo o processo é guiado por Hermes, Mercúrio, que está presente do começo ao fim. A alquimia é uma arte hermética e Hermes é o seu deus. Hermes também é o deus dos ladrões, dos criminosos e dos outros habitantes do submundo. Os criminosos são a massa confusa, um agregado de confusão. Eles são, na mente da nossa cultura, a pedra filosofal imperfeita, sem valor. Nada sólido ou seguro pode ser construído sobre eles. Hilke descreve-os como os necessitados, as pessoas defeituosas, aquelas que ninguém jamais perceberia se elas não cantassem, não passassem ao ato. Hilke diz que é aqui que se ouve o bom canto, e não no oposto, os castrati dos coros de bons meninos, que cansam a paciência
até do próprio Deus. É aqui onde tudo começa. A graça divina só pode descer sobre aquilo que é imperfeito e desejoso de reivindicar sua própria destituição, fealdade e inferioridade. Distanciamo-nos disso tudo, escolhendo o criminoso comum para incorporar todos esses traços feios e indesejados enquanto permanecemos retos, bons e respeitadores da lei. Isso ocorre porque somos, por natureza, pessoas boas? Ou será porque temos medo de ser pegos? O criminoso debate-se no desconhecido, fora do mundo da lei e da ordem, além da fronteira, no mundo de Hermes e do inconsciente. O criminoso é rude, violento e indiferente, mas cruza a fronteira. É uma fronteira que todos nós precisamos cruzar, de algum modo. Sebastian Moore, teólogo alquimista, se expressa da seguinte maneira, abre aspas, este é o nosso mistério último. Até mesmo o nosso mal, a nossa tendência contra a totalidade, expõe-nos ao amor de Deus. E nos expõe ao amor de Deus de uma maneira e uma profundidade as quais nem mesmo o nosso desejo de alcançar a totalidade conseguiria nos expor. Fecha aspas. Nossos criminosos são aqueles que não conseguem ou não querem criar o ouro da maneira que nós decidimos que é a correta. Eles são aqueles que nos vendem coisas que fingimos não querer, como cocaína e sexo, como aparelhos de som, bicicletas e carros roubados. São aqueles que se desesperam diante do seu fracasso em fazer seu caminho de acordo com o padrão ouro. Eles fazem sua vida explorando os domínios ocultos da natureza humana que negamos através da cisão e da hipocrisia. Eliminar todos os criminosos não eliminaria esses vícios. Os vícios expressam algo essencial sobre a natureza humana, algo que precisa ser alquimicamente trabalhado, captado e incorporado, não apenas aprisionado, abandonado e usado como bode expiatório. O sagrado no profano. Jung acreditava que Deus, o Deus vivo, só poderia ser encontrado ali onde menos queremos olhar, naquele local que mais temos resistência para explorar. Esse Deus vivo está entremeado com a nossa própria escuridão e sombra, está entrelaçado com as nossas feridas e complexos, está ligado às nossas patologias. Por outro lado, o Deus da crença, aquele Deus remoto, retirado da criação e da vida cotidiana, liberta-nos da nossa imperfeição, purifica-nos de toda a contaminação terrena e resolve os aspectos mais difíceis do dilema humano. A alquimia é um processo para extrair o Deus vivo dos aspectos mais veniais, mais corruptos da vida. Mas esse processo não pode ser iniciado até que a venalidade seja reconhecida. Não é que precisemos criar a venalidade, ela já existe, de modo explícito e com a nossa cumplicidade. É mais uma questão de reconhecê-la, de admitir sua existência em nós mesmos, nas nossas pequenas ações, fantasias, negócios secretos, nos nossos momentos ocultos. Na verdade, estamos falando sobre a diferença entre o espírito e a alma. O caminho do espírito é reto e ascendente. O caminho da alma é sinuoso, descendente e perturbador. A estrada da alma é também o caminho da iniciação à nossa natureza humana. Nosso propósito não é sermos bons, ingênuos e inocentes, mas sim sermos reais e conhecermos a nossa escuridão, a via negativa. E iniciação significa conhecer aquilo de que somos capazes, nossos limites, nossas fomes, nossos desejos. A aquisição desse conhecimento implica, com frequência, um processo doloroso,
mas somente seremos capazes de responsabilidade e escolha inteligente quando estivermos conscientes desses fatores. Consideremos a história do príncipe e do dragão. Um casal já idoso, que deseja um filho, consulta uma parteira. Ela os instrui a voltar para casa e, antes de dormir, lançar a água da lavagem dos pratos debaixo da cama. Na manhã seguinte, surgiria um ramo com 2 botões, um preto e um branco. Eles deveriam colher apenas o botão branco, mas colhem ambos. Os meses passam e um dia a parteira é chamada para ajudar o parto dessa mulher. A primeira coisa que vem ao mundo é um lagarto viscoso. A parteira, com a bênção da mãe semiconsciente, atira-o pela janela para que se vire por si mesmo, esquecido e abandonado. Instantes depois, nasce um menino bonito e saudável. Ele cresce perfeito. Tudo o que ele faz dá certo e todos o amam. Torna-se tão admirado que é escolhido para casar com a filha do rei. Enquanto isso, o dragão levou uma vida furtiva, espionando seu irmão e seus pais, roubando para comer e se aquecer e ansiando por tudo que não possuía. O dragão é amargo, raivoso e vingativo. No dia do casamento, o príncipe parte para o castelo. De repente, sua carruagem é detida pelo enorme dragão que bloqueia a estrada. O dragão declara que é irmão do príncipe e exige que o príncipe encontre-lhe uma noiva. Caso contrário, nunca se casará com a filha do rei. Então começa o difícil processo de encontrar uma mulher disposta a viver com o dragão num ambiente especial. Depois de muitos e muitos anos, ela é encontrada. O ponto de mutação dessa história é o momento em que o dragão declara sua identidade, sai da clandestinidade e exige uma noiva que seja capaz de amá-lo como ele é. O dragão não quer mais viver como um criminoso, um pária. Mas ele não propõe mudar sua natureza de dragão. Pelo contrário, ele próprio é a prima matéria que se coloca num ambiente especial, um vaso hermético, para ver se ocorre alguma alquimia, para ver se surge a alma. Somente através da revelação de si mesmo e da exigência daquilo que queria é que o dragão poderia ser amado e ocupar um lugar honroso no mundo. E é isso que nos recusamos a fazer, tanto o criminoso quanto nós, na nossa qualidade de buscadores de bodes expiatórios, que nos recusamos a nos revelar a nós mesmos, a sair dos nossos esconderijos e reconhecer a estranha sensação, o desejo insano que nos domina. Como disse Goethe, enquanto não experimentarmos esse processo, enquanto não nos revelarmos e sairmos do esconderijo, seremos apenas um hóspede perturbado sobre a terra escura. Temos medo de ser pegos, medo de ser queimados pelo óleo, medo do nosso self-dragão a sair do esconderijo, medo de reivindicar tudo aquilo de que necessita o nosso lado mais feio. Por isso nós, na maioria, fingimos ser totalmente bons. Mas ser bom não basta. Quase todos nós acreditamos em transformação, morte e renascimento. Acreditamos na emulsão de Hermes Mercúrio, mas não queremos nos submeter à morte. Queremos nos transformar sem ser transformados. Queremos ser remodelados para um new look, mas sem a agitação nem a descompensação distônica do ego que uma transformação completa acarreta. A psicologia do desenvolvimento, em especial aquela descrita por Robert Kegan, expõe os estágios através dos quais precisamos evoluir para que nos seja possível amadurecer como seres humanos. De modo geral, permanecemos fixados nos estágios iniciais porque nunca fomos treinados a realizar os sacrifícios necessários para a série de mortes e renascimentos
que compõem o processo alquímico representado pela psicologia do desenvolvimento. O resultado é que nunca aprendemos as lições de cada estágio ou operação. Encarceramento. Como penetrar no vaso herméticos? Encarceramento, aprisionamento, pena de morte, sentenças longas. Todas essas expressões são, na verdade, bastante alquímicas. O vaso hermético é o recipiente no qual é colocada a prima matéria, a massa confusa. Ele precisa ser mantido hermeticamente fechado até que o processo se complete. Faz-nos lembrar da criminologia. Encerramos hermeticamente o criminoso na prisão até que, conforme esperamos, ele passe por uma transformação. Pode-se dizer que punição e terapia representam várias operações alquímicas, tais como a destilação e a putrefação. Ótimo! Vamos fazer os criminosos passarem por um processo alquímico que mudará sua natureza. Vamos mantê-los encerrados até que o processo se complete. Mas não reservemos esse processo difícil e doloroso apenas para os criminosos. Todos nós precisamos dele. Na verdade, muitos de nós não criminosos precisamos dele mais do que os criminosos. Mas, uma vez que nunca somos pegos, nosso processo jamais se inicia. Se ao menos algo nos pegasse. Deus sabe que não nos entregaremos à justiça. Não nos entregaremos ao processo hermético que negligenciamos. Para sermos pegos, precisamos que alguém se porte de modo baixo conosco. Se não somos pegos, não seremos colocados no vaso hermético, o encarceramento sagrado, e o processo alquímico não poderá ter início. Como na história do príncipe do dragão ou de Eros e Psique, nada acontecerá até que o dragão, o monstro no leito ensombrecido, seja pego, surja às claras, seja visto e conhecido. Aí começará o trabalho verdadeiro. Até esse instante, tudo é inconsciente, desconhecido, cego. Em relação à criminalidade, nós, os normais, somos voyeurs, fascinados, mas distanciados. Poucos dentre nós podemos confessar, como Mick Jagger na canção Sympathy for the Devil, Compaixão pelo Diabo, que inadvertidamente participamos das forças escuras. Sentimos relutância em penetrar na região onde começa a verdadeira natureza humana. Preferimos um Deus a quem possamos idolatrar e adorar, em vez de um Criador que espera que façamos a nossa parte no trabalho. Preferimos um Deus a quem possamos idolatrar e adorar, em vez de um co-criador que espera que façamos a nossa parte do trabalho. Não queremos celebrar o sacramento do assassinato e reconhecer que o nosso coração das trevas, a nossa tendência para o mal e para nos afastarmos da totalidade é tão essencial para alcançar a graça, a alma e Deus, quanto nossas crenças na totalidade, na bondade e na perfeição e nossos esforços para alcançá-las. O crime é considerado inatural, inumano, um ato contra a natureza e a cultura. Como então usamos o crime como uma metáfora para algo necessário e essencial? Arrombar, roubar, violentar o inocente, violar o sagrado, espancar e mutilar, hostilizar e intimidar. Tudo isso assemelha-se àquilo que os sonhos tentam fazer ao nosso ego na consciência cotidiana. Os sonhos tentam nos introduzir à nossa massa confusa, tentam relativizar o ego. Os sonhos são, junto com as doenças,
o principal caminho para que a nossa alma tente falar conosco. Nossa cultura recusa qualquer envolvimento com a opus alquímica dos sonhos e, assim, aumenta a probabilidade do crime. Nossas defesas cada vez mais cerradas, nossos orçamentos para defesa pessoais, nossa preocupação com os sistemas de segurança e proteção, tudo isso só aumenta a probabilidade do crime. Todas essas medidas ampliam a brecha, aumentam a cisão e asseguram a inevitabilidade da invasão. Quando permitimos que os sonhos entrem e nos afetem, em vez de simplesmente interpretá-los conforme padrões adequados às nossas noções pré-existentes, eles nos oferecem o caminho para entrarmos no nosso lado escuro e criminoso e transformá-lo em ouro. O criminoso sentenciado tem uma rota diferente. Parte de sua cura, uma operação alquímica, curtir e curar o couro é também uma metáfora para a punição, consiste em aprender o papel da vítima, colocar-se no seu lugar e tomar consciência do caso todo. Não simplesmente desempenhar apenas o seu papel, o papel do criminoso. Isso é o que parece inatural ao criminoso, seu opus contra naturum. Mas isso é o que fecha a brecha para ele, o que se cinge nele. Aumentando o calor. A chama e seu calor desempenham um papel essencial em diversas operações alquímicas, tais como a destilação e a calcinação, secagem. A polícia também é chamada de the heat, o calor. Um criminoso que ainda não foi pego está sempre preocupado em evitar o calor. Um criminoso que foi localizado pela polícia quer escapar ou enganar o calor. Estar no calor, ou seja, no cio, também é um estado veemente e impulsivo no qual a pessoa precisa possuir a coisa desejada e de imediato. Quando não consegue, ela enlouquece. Uma pessoa no calor é irracional, imprevisível e obstinada. Estar no calor também implica excitação, eretilidade e inflexibilidade, até que o desejo seja satisfeito. Se o criminoso está no calor, qual é sua motivação? O que o impulsiona? O criminoso está disposto a se sacrificar por alguma coisa. O que é esse algo? Hein? Qual é essa joia valiosa que ele parece conhecer, mas pela qual nenhum de nós sacrificaria coisa alguma? Será o poder? O controle? A riqueza? Coisas belas? Mulheres chamativas? Drogas? Gregory Bateson sugere que o criminoso busca algo essencial em seu crime. O que é esse algo? O que o criminoso imagina que vai conseguir? Com o que ele quer se acasalar? Com o que ele quer se envolver? O que ele quer possuir? Seja lá o que for, reze para não se encontrar entre ele e o objeto do seu desejo. Putrefação, repetição e outras operações. Repetição. Se considerarmos a Terra como um vaso hermético, as coisas que usamos uma vez e jogamos fora não contêm nenhum senso de repetição. Todo o nosso lixo, nossos refugos, tornam-se a massa confusa rejeitada. Precisamos dela para aprender a honrar e a transformar, não para continuar a acumular lixo. Devemos também questionar nossa eterna necessidade de ter o novo look, de nunca repetir. Destilação é a redução daquilo que somos à essência, fervendo até evaporar todo o desnecessário.
A maioria de nós tende a acumular objetos, ideias e projetos sem nunca realizá-los, e muito menos organizá-los, sem nunca decidir aquilo que é essencial e então consegui-lo. Putrefação. Desbastamos aquilo que está apodrecido a respeito de nós mesmos, descobrindo que os nossos excrementos fedem. Para o criminoso sentenciado, esse estágio significa alcançar o ponto onde ele percebe honestamente como suas ações prejudicam os outros. A maioria dos criminosos é indiferente a isso, do mesmo modo que muitos empresários, políticos e líderes religiosos. Nossas defesas míopes precisam se decompor para que possamos sentir empatia pelo mundo além do nosso próprio ego e suas necessidades imperativas. Para o não criminoso, a putrefação, que é perceber o nosso próprio cheiro, pode significar o abandono da viagem perpétua em busca de desenvolvimento e perfeição. Confinamento. O processo alquímico é arruinado e precisa ser reiniciado se qualquer coisa vazar do vaso hermético. Embora baseadas nesses antigos princípios químicos, a ciência, a indústria e a tecnologia modernas têm uma imensa quantidade de vazamentos, lixo tóxico, emissão de gases radioativos por usinas nucleares, poluição das correntes de águas subterrâneas. O vazamento significa uma falta de integridade e um processo sem alma, incapaz de qualquer transformação útil. A importância do sal. O sal era um material necessário aos alquimistas. O sal está fortemente associado à memória, pois ele preserva as coisas e as mantém em condições de serem ingeridas e utilizadas. A memória é uma qualidade quase ausente nos criminosos. O tratamento dos criminosos parece funcionar melhor quando se exige deles que eles refaçam seus passos, seus planos, sua decisão de ofender, colocando sal no recipiente que é a sua psique ou alma. O sal também é importante para capturar pássaros de cadeia. Afinal de contas, todos nós aprendemos que, para capturar um pássaro, é preciso pôr um grão de sal sobre sua cauda. Mas examinar o modo como colocamos o criminoso numa encrenca não significa que o criminoso saia dessa encrenca. Isso implica a realização de uma operação diferente, encontrar um novo ângulo para ver o processo como um todo. Isso também seria verdadeiro na perspectiva dos nossos sonhos. Se pudermos ver o criminoso como uma outra parte da nossa própria história, como alguém que precisa invadir o nosso espaço particular, alguém que precisa levar embora as coisas que não precisamos para viver, alguém que precisa criar a dor e a perda em nós. Um caminho para nos levar a cuidar do recipiente maior. O recipiente, além da nossa opus pessoal, da nossa obra pessoal e particular. O vaso hermético, que é a terra. O criminoso realiza a um só tempo duas tarefas. Ele passa ao ato o seu drama pessoal e suas mesquinhas necessidades e, simultaneamente, desempenha um papel no drama da alma na nossa vida, servindo como um agente provocador. Os criminosos como escravos espirituais trabalhando nas minas da nossa ignorância. O desejo de eliminar o crime é, na verdade, um anseio por eliminar a alma, a imperfeição e a necessidade da graça. Há um esforço para criar um mundo dominado por consultores, behavioristas, peritos empresariais e agentes de relações públicas. Teríamos então um fascismo bem administrado, mais gentil e suave, sem mortos,
como Noam Chomsky sugere repetidamente em seus escritos sobre o sutil fascismo americano que, num sentido literal, é não violento. Precisamos de bandidos para que alguém que não nós seja pego. Preferimos que algum desesperado, lá fora, nos campos minados, seja o nosso bode expiatório, a cobaia, o voluntário para o sacrifício. Não nos causa surpresa que a nossa cultura abrace a religião cristã de uma maneira tão fundamental, tendo em vista que ela esposa uma teologia que aprova que um outro alguém, Cristo, realize as tarefas mais cruciais por nós, morra pelos nossos pecados. Essa teologia evita a nossa crucificação, abortando o trabalho alquímico antes que ele se complete e impedindo a transformação mais profunda. Se formos capazes de ver o mundo do crime no nível do imaginário e não só do literal, começaremos a perceber que precisamos de criminosos para assaltar, violentar e matar o nosso ego cotidiano, os nossos padrões típicos de pensamento e emoção, que destroem a nossa alma e nos permitem tomar decisões e cometer atos que rompem o tecido da comunidade e os objetos e criaturas do mundo. Esse crime precisa ser cometido e, além disso, o criminoso precisa ser pego para que possamos enfrentar o nosso atacante face a face e nos entendermos com ele. Precisamos ouvir as razões que o criminoso tem para nos atacar. Se apenas o trancafiamos e jogamos fora a chave, se apenas o executamos ou desterramos, então nada teremos ganho. Teríamos apenas sacrificado um pouco mais da humanidade. Junto com os seres humanos que matamos, estaríamos matando a nossa oportunidade de nos tornarmos mais humanos. Estaríamos desistindo da nossa chance de apreender uma porção mais ampla do espectro total da humanidade, tanto sua escuridão quanto sua luz. E o pior é que teríamos sacrificado a terra que nos rodeia e a alma humana. Costumamos dizer que os astecas eram primitivos porque faziam sacrifícios humanos para aplacar seus deuses. Nós aplacamos a nossa consciência, fechando os olhos às pessoas que atiramos dos penhascos, aos criminosos que destruímos, aos países do terceiro mundo que sacrificamos a nossa prosperidade, às gerações futuras que sacrificamos para podermos ter todos os bens de consumo que hoje cobiçamos.